Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian, essa aqui é Petra Bertolazzi e hoje a gente vai falar sobre casamento. Bom, casamento, né? Vamos lá, Vivi. O que significa o casamento para Deus? Bom, o casamento, na verdade, ele serve para fazer uma analogia, né? E para a gente poder glorificar a Deus de que maneira? Essa analogia, ela é feita de acordo com o que é o relacionamento de Jesus com a igreja, né? Então, Jesus sendo o homem no casamento e a igreja sendo a mulher, né? Então, o que Jesus é capaz de fazer pela igreja, foi capaz de fazer pela igreja, ele morreu pela igreja, é o que Deus espera, né, que o homem faça pela mulher, né? E é isso, o casamento ele serve para refletir justamente isso, né? A relação Jesus e igreja. Essa analogia, né, essa comparação de Cristo e a igreja com o casamento homem e mulher é super interessante e não se ouve falar, né, hoje em dia, até para cristãos. Então, cristãos, eles acabam deixando isso de lado e não se ouve falar muito. E aí acontece uma banalização dos casamentos, né? Por que você acha que isso acontece hoje em dia, né? Banalização do casamento, tem tantos motivos para ter acontecido a banalização que, assim, é difícil a gente escolher um, né? Eu acho que, primeiro, a gente tirou Deus do centro da nossa vida, né? As pessoas pensam que isso foi sempre assim, que era comum as pessoas não pensarem em Deus, não ligarem para o que Deus pensava, para a palavra de Deus, mas a verdade não é essa. A verdade é que, especialmente a gente sofreu uma revolução cultural, né, e religiosa. Houve uma revolução cultural, especialmente mais ou menos a partir dos anos 60, né, do século passado. Isso ficou bem muito pior, né? Foi plantada uma sementinha ali na Revolução Francesa, né? E desde então foi ladeira abaixo, mas aí nos anos 60 foi pá! Exatamente. Vamos acabar. E é por isso que você, por exemplo, não vê as nossas avós, elas não são divorciadas. Praticamente você nunca vê, né? Você nunca vê uma avó divorciada. Mas já a geração das nossas mães já começa bastante. E é justamente por isso, né? Porque começou essa revolução cultural que foi péssima. Dos anos 60, e as nossas mães viveram os anos 60, né? Os 70, os hippies e tal. Né? E daí é que as coisas começaram a degringolar do jeito que estão, né? E daí, assim, como diz o nosso próprio pastor, né? Os namoros de hoje, eles são nada mais do que um ensaio para o divórcio. É muito normal as mulheres namorarem com vários homens e vice-versa, né? As pessoas namoram muito antes de casar. As nossas avós não namoravam muito. Elas namoraram ou era com um namoro por avós, cartinha, né? Assim, mal encostava na mão e tal. Elas namoraram com os nossos avós e casaram com eles. Né? E aquele casamento era uma coisa sólida e todo mundo sabia que era uma coisa muito sólida, né? Que você ia levar para o resto da tua vida e Deus estava muito mais no centro da cultura, né? Tanto para o homem como para a mulher, né? Porque também depois dessa revolução, principalmente sexual que a gente teve nos anos 60, a gente também criou a ideia de que o divórcio foi uma coisa extremamente benéfica para a mulher, porque a mulher seria, teoricamente, abusada pelo marido, né, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Só que a gente sabe que os homens eram mais cristãos também, né? Então não era essa coisa que é hoje, não existia essa agressividade que a gente vê hoje também, por eles serem mais conectados com Cristo e com Deus. Sim, com certeza. Tanto é que, ao contrário do que muita gente pensa, hoje a violência doméstica é muito pior, né? Por isso, porque você foi tirando Deus da história, então tudo inclusive do homem, né? Do homem e da mulher. Dos dois. E então, quer dizer, antigamente era muito mais sério isso de que não se bate numa mulher nem com uma flor. Não que não houvesse isso, tá? Sim, isso sempre houve. Sim, claro. Sempre houve violência doméstica e tudo, mas hoje era uma muito exceção, pior. né? Não era uma coisa tão devaneada como a gente... Hoje é muito pior porque hoje, né, Deus está fora de tudo. Né? Inclusive dos nossos casamentos. Até porque um cara realmente crente, um cara fiel a Deus, jamais encostaria numa mulher. Né? Com certeza. E nem em ninguém. Né?
E aí esses divórcios em massa começam a acontecer também porque a pessoa sem Deus começa a escolher pessoas com valores diferentes do que Deus quer que a gente tenha, né? Então, você começa a priorizar características nas pessoas que não são as principais para Deus. Então, é um casamento sem uma base sólida cristã, né? Sim, ou bíblica. sim, E isso, com certeza, é a chave para o insucesso, né, de um casamento. Hoje existe também uma busca muito maior ao dinheiro, né? Tudo é dinheiro, na verdade. E a própria Bíblia fala, né, que o amor ao dinheiro seria a base de todo o mal, né? Se você passa a colocar o dinheiro em primeiro lugar, e esses são os seus valores, né? Então, é natural que as coisas de Deus não deem muito certo, né? Então, Inclusive, essa busca desenfreada por dinheiro também muitas vezes motiva mulheres a quererem trabalhar também desenfreadamente, né? Então, você tem um homem trabalhando fora o tempo todo, uma mulher trabalhando fora o tempo todo, às vezes sem precisar, né? Às vezes a mulher trabalha e, na verdade, ela poderia muito bem viver com o que o homem traz para casa e se dedicar ao lar, ao casamento, aos filhos. Antigamente as pessoas elas se viam da seguinte maneira: bom, essa aqui é a minha família, eu estou aqui para cuidar do meu marido e dos meus filhos, o meu marido está cuidando de prover toda a nossa casa, eu posso ficar tranquila com isso, eu vou me dedicar completamente, né, ao meu lar, a fazer do meu lar um lugar harmônico, né, para todo mundo ficar feliz, meus filhos, meu marido. É o papel da mulher, eu né? Eu vou estar dando um suporte pro meu marido, né? E assim todo mundo era feliz e isso era o plano de Deus. É lógico que mulheres sempre trabalharam, quer dizer, quem precisava trabalhar. Quem precisava e quem queria sempre pôde trabalhar, né? Isso aí é uma grande mentira que contam pra gente, né? Que as mulheres não podiam trabalhar. Isso não existe, elas não queriam. E eram poupadas pelos maridos de trabalhar, porque em várias épocas na história do mundo, os trabalhos eram extremamente árduos, né? Então, os homens poupavam as mulheres de exercer força física para tomar conta do lar, de forma que eles fizessem essa parte. Né? Isso é uma coisa até que ninguém sabe, mas todo mundo pensa que as mulheres não trabalhavam porque elas não podiam. Elas eram oprimidas. Né? Elas não queriam. É como chegar para a nossa geração hoje e falar, então... a gente tem que batalhar para todo mundo poder ir para a guerra. Olha, chegou uma guerra, de repente pinta uma guerra aí, a gente não pode pegar imagina a gente não poder ir para a guerra. Não, eu quero ir lá, eu quero também ir para o campo de batalha. Nossa, eu quero lutar, eu quero atirar, eu quero ser... Né? Era uma coisa assim, se eu falo um negócio desse hoje, para mulheres, todo mundo olha e fala, mas eu não quero ir para a guerra, né? E era assim que as mulheres viam trabalho, sentiam, né? Eu não quero ir trabalhar, eu quero ficar com meus filhos. Que eram coisas braçais, exato. Né? Eram trabalhos braçais que exigiam muito esforço físico, né? Então... a mulher fazia o papel que biologicamente foi destinado por Deus, né? Que era cuidar do lar e tal, e dessa forma os casamentos eram muito mais sólidos, né? É lógico que eu quero deixar bem claro aqui que se você é uma mulher que precisa trabalhar, você deve trabalhar. Se você precisa sustentar os seus filhos, essa é a coisa certa de você fazer, é lógico, né? Você não pode deixar os seus filhos ficarem com fome, eles são a sua responsabilidade. É lógico que você deve fazer isso. Mas, na medida do possível, o quanto você puder se dedicar à sua casa, ao seu lar, ao seu marido, ao seu casamento, isso é excelente, né? Porque é um plano de Deus, faz parte do plano de Deus. Bom, pessoal, hoje a gente vai ficando por aqui, senão o vídeo vai ficando muito extenso, a nossa ideia não é essa, mas casamento é um dos temas que a gente pretende ainda destrinchar bastante, que a gente sabe o quanto é importante, tanto para o homem quanto para a mulher, quanto para a sociedade como um todo, né? Então, mas a gente fica por aqui, espero que tenham gostado do tema. Qualquer dúvida, mandem pra gente aqui nos comentários ou por e-mail. E até amanhã e fiquem com Deus. É isso aí, a gente quer receber os pedidos de orações, as perguntas de vocês, então entre em contato com a gente. Fiquem com Deus.